Fala, galera. O PSG venceu o Flamengo nos pênaltis e conquista a Copa Intercontinental. O rubro-negro desperdiça 4 cobranças de pênaltis e fica com vice-campeonato. Franceses são campeões mundiais pela primeira vez. Vamos acompanhar aí a turma do Linha de Passe analisando este jogo. Flamengo, a forma como chega, o que fez, o que conquistou, até que ponto chegou, tudo no ano. Essa decisão por pênaltis não apaga o que foi o ano do Flamengo. Né? Vamos combinar aqui que o ano do Flamengo foi um baita ano. O Flamengo começou o ano como campeão carioca, que é o de menos, mas foi lá, carimbou, fez a sua obrigação, porque o Flamengo é obrigado. Vamos jogar o Campeonato Carioca, se perder é crise, porque como não ganhou o Carioquinha? Não é verdade? Tem que estar lá e carimbar. Ganhou a Supercopa do Brasil, em cima do Botafogo. Depois foi campeão brasileiro, até com antecedência, conseguiu tirar uma vantagem ali do Palmeiras na reta final, foi campeão da Libertadores, vencendo o seu principal rival hoje, né, em nível sul-americano, inclusive, seu principal rival vence o Palmeiras também. Copa do Brasil não conseguiu chegar. No Campeonato Mundial, né, na Copa do Mundo de Clubes, é eliminado pelo Bayern de Munique, tá ok, e segue para o Mundial, para o Interclubes, passa das 2 primeiras fases, que é isso que a gente cobra dos clubes brasileiros, né? E o Flamengo, mesmo cansado, mesmo esfacelado, mesmo destruído fisicamente por tudo que foi o ano, o Flamengo consegue chegar a decisão, ainda leva para os pênaltis. É a equipe brasileira que foi mais longe nessa competição, desde o Corinthians, que ganhou, que foi campeão, é a que foi mais longe. O Palmeiras chegou a levar para a prorrogação, o próprio Flamengo chegou a levar para a prorrogação, outros ficaram no meio do caminho. O Grêmio perdeu no tempo normal, enfim. O Flamengo, ele ainda leva para os pênaltis. Aí nos pênaltis foi péssimo, né? Aí foi horroroso, mas eu acho que não tem como apagar o que foi sendo do Flamengo, hein, Eugênio? É isso. Boa tarde agora oficialmente, né? Para os companheiros, para os fãs de esportes. É um ano maravilhoso do Flamengo, fruto de uma diretoria que implantou o profissionalismo no clube. Porque o Flamengo já tinha dinheiro, bastante dinheiro, desde 2019 e conquistou alguns títulos, é verdade, com uma gestão ali semiprofissional. Tinha o profissional, mas quem mandava eram os amadores. Dessa vez não, dessa vez com a gestão do BAP ele colocou lá o Boto. Claro que algumas decisões são institucionais, são da diretoria, então você tem que apresentar para o presidente, mas quem toca o futebol no dia a dia, inclusive quem comandou a delegação lá em Doha foi o Boto, com o Felipe Luiz fazendo um trabalho fantástico. O Flamengo jogou um futebol de altíssimo nível, nacionalmente e internacionalmente. Teve seus percalços ao longo do ano, mas ele fecha a temporada, se não me engano, com 78 jogos e levantando o título brasileiro, numa disputa dificílima com o Palmeiras, que ainda tinha ali perto o Cruzeiro, sempre tentando dizer, opa, estou por aqui. Ganhando uma Libertadores que foi difícil, foi sofrida desde a primeira fase, não foi nada fácil. Hoje em dia as pessoas olham assim, Libertadores os times brasileiros vão ganhar com o pé nas costas. Não é assim. O Flamengo ganhou, os brasileiros têm ganho desde 2019, mas foi uma trajetória difícil, que exigiu muito do Flamengo. Isso tudo você vai somando. Sim. Com um Mundial de Clubes no meio do ano que aumentou ainda mais a exigência. O Mundial de Clubes... Parecia inteligência de outro mundo. O jogo em si é um empate. Empate no tempo normal, empate na prorrogação, e nos pênaltis vai muito mal para um time que também é superior. Então, se você comparar as atuações do Flamengo contra o Bayern de Munique e contra o Paris Saint-Germain, que são times com um nível técnico muito semelhante, o Flamengo melhorou. Ele mostrou uma evolução contínua ao longo do ano. E chegou muito forte, porque para alcançar esse jogo final, ele enfrentou o Cruz Azul, que foi um adversário muito difícil, de muito bom nível técnico. Depois enfrentou o Pirâmides, que tinha lá também a sua qualidade. Para poder chegar a um jogo como esse, em que ele começa nervoso, mas ele vai aos poucos entrando na partida e ele disputa, ele compete. O Flamengo competiu. Não foi um jogo brilhante do Flamengo, como também não foi do Paris Saint-Germain. Sim. E não tem qualquer diminuição do interesse do Paris Saint-Germain no jogo, muito pelo contrário. Você vê pela comemoração. Os caras foram comemorar mesmo. Como eles levam uma torcida gigantesca de Paris para Doha, claro que com a ajuda do pessoal lá. Ganharam em casa, né? Do Catar, jogaram em casa.
mas o quanto que foi valorizado o jogo pela imprensa francesa, pelo clube. Então, tem muito mérito. Tem muito mérito. Não ganhou, não ganhou. É do futebol, você ganha e você perde. Mas é um ano para bater palmas do Flamengo, porque realmente foi brilhante, com a cabeça de um técnico que mostrou uma capacidade incrível para um cara que, pela primeira vez, faz uma temporada completa como técnico de um time profissional. E há muito tempo o Flamengo não tinha um treinador que fazia uma temporada completa também. Desde o Luxemburgo, né? Se eu não me engano, estavam... Né? E acho que a temporada ela passa muito mais pelo Felipe Luiz. Eu, particularmente, eu não acho que o sucesso da temporada passe pelo Boto, não acho. O Boto, inclusive, tem muitos equívocos na condução do departamento de futebol. Sempre vão existir. Não. É porque se fala de um jeito como se o Boto entregasse algo que o Flamengo nunca teve. Não, pelo contrário. O Boto nunca foi executivo de futebol. Eu coloquei aqui ele começou... Não é você, Eugênio. Não é um discurso, é um discurso quase que geral de que o Flamengo ele vai muito bem porque tem agora... O Boto nunca foi diretor executivo de futebol. O Boto era um cara de mercado e o Boto chega para conhecer. O BAP... aliado ao Felipe, porque você ser treinador num ambiente como o Flamengo, em que poucos entendem, o Tite é um grande treinador e não conseguiu ser um grande treinador do Flamengo, outros nomes internacionais não conseguiram desempenhar um bom papel, porque o ambiente do Flamengo, você conhece, Eugênio, é complicado. O Felipe, que já era um grande cara dentro de campo, é um grande cara fora de campo. E quando o Boto chegou e entendeu que ele precisava ouvir muito do Felipe, e o Felipe tem grande influência no que o Boto é depois. O Boto é um cara que fritou o Pedro internamente, o Boto é um cara que teve questões internas. Então, o sucesso, para mim, do Departamento de Futebol do Flamengo passa pelo BAP, aí quando você fala dos dirigentes amadores, pelo BAP não querer ser mais importante que o Departamento de Futebol. Esse é o ponto. E pelo Felipe Luiz ter um domínio de ambiente e depois uma visão... Não sei quem foi que falou, se foi o Eugênio ou o William, a evolução da derrota para o Bayern, para o jogo de hoje contra o PSG, que é bom lembrar, não é uma derrota, é um empate. Sabe, é um desempenho muito abaixo nos pênaltis, mas é um empate. E o segundo tempo do Flamengo é muito interessante. Ela passa, para mim, muito pela evolução do Felipe Luiz. E quem vier falar que é fácil fazer futebol com muito dinheiro, não é fácil fazer futebol com muito dinheiro. Você tem que ter competência, senão você não vai a lugar nenhum. E o mais interessante para mim, no jogo de hoje, é como, num dado momento, a gente comenta ali baixinho, eu e o Eugênio vendo o jogo próximos ali, acho que tinha 10 minutos, né? O PSG veio para o jogo. Não é que o Flamengo jogou contra o adversário morto, o Birner já passeou aqui diversas vezes sobre a mobilização do Paris para esse jogo. Então, o Flamengo, cara, encrenca, deixa um jogo muito encrespado contra o PSG que queria jogo. A reta final de jogo durante 90 minutos é de PSG buscando o jogo, a prorrogação é de um PSG buscando o jogo, o Flamengo em algum momento, de certa forma também, tenta o jogo nesses dois momentos. Então é um jogo franco, não tem aquele papo que o europeu não se mobilizou, o sul-americano deu a alma, deu a vida, não foi isso, foi um jogo de futebol. Que dentro do jogo de futebol, o Felipe, inclusive, para mim, teve coragem de virar e falar, eu vou sacar o Jorginho, eu vou sacar o Arrascaeta, eu vou precisar ter gente ali para sustentar esse jogo, e talvez não fosse a decisão mais... que agradasse mais a gregos e troianos, e muita gente talvez não fizesse. E ele fez isso e o Flamengo segura um jogo no segundo tempo e vai para um jogo. E teve chance, sim, dentro Mas porque do tem um grupo na mão. Muito. Então, eu acho que isso é muito interessante. Teve um trabalho do Felipe, levou para os pênaltis, aí você não tem como contar que Saúl, Pedro Pereira e os Araújo vão bater na mão do goleiro, mal, sabe? Né? E vamos combinar também, Dembélé, grande jogador, Bacolá, bom jogador, também erraram. Então, assim, poderia acontecer para os dois lados. Agora, é interessantíssimo. O sucesso do Flamengo na temporada, ele não passava pelo jogo de hoje. Ele poderia ter sido coroado com o Mundial de hoje. Era um extra. Claro. Agora, mas, assim, a temporada continua um sucesso. Eu não dá pra... tudo Só um segundinho que a Roberta Barroso pediu passagem. Claro. Pode segurar Claro, aí, por favor, eu volto contigo, hein? Roberta Barroso está com os torcedores do Flamengo. Eu queria saber da Roberta aí como é que tá o sentimento, né? Porque, claro, foi um ano muito bom do Flamengo, né? Mas pelo jogo ter ido pelos pênaltis, ter dado aquela esperança de que, nos pênaltis pode ser, talvez tenha ficado um gostinho um pouquinho amargo aí no final, né, Roberta? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa tarde para você, amigos. Fica aquele gostinho amargo, mas eu estava conversando com esses torcedores. Eles falaram que o Flamengo chega com esse resultado, mas ainda com um patamar acima, porque lutou, conseguiu essa disputa nos pênaltis. É isso. Como é que o Flamengo sai daqui? Como é que é teu sentimento em relação a esse jogo? O Flamengo até o final tendo essa oportunidade de reconquistar, né, o mundo de novo. Se você analisar friamente falando, assim, deu o mais lógico, que seria o time mais forte, o time mais rico, a moeda 5 vezes, 6 vezes maior, pega os melhores jogadores do mundo. Então, assim, a gente ainda tem que jogar 3 jogos, quer dizer, para ser campeão, enquanto eles jogam 1, acho que isso é um absurdo, né? E, assim, deu o mais lógico. Acho que a gente chegou até
a fazer um jogo muito duro, né? Porque a maior parte do tempo foi praticamente um ataque contra a defesa, mas o Flamengo fez o melhor que podia fazer, chegou nos pênaltis. Eu acho que nenhum dos dois times esperava a cobrança dos pênaltis. Como ele falou, né? O Flamengo sacrificou. Para o time europeu estar disputando uma final de Copa. Ele está disputando uma final de Mundial do que a gente que está chegando lá a cada 6 anos, né? O nosso último Mundial lá, que a gente chegou na final, foi em 2019, né? O que você acha que pesou ali nos pênaltis? Teve nervosismo? Então, eu acho que essa questão de ser mais comum para o time europeu disputar esse tipo de competição do que a gente sul-americano. Mas o Flamengo está de parabéns, o elenco está de parabéns, a gente está feliz pra caramba, o ano termina maravilhosamente bem. Se viesse a cereja do bolo, seria ótimo. Mas nota 10 também, o time tá todo de parabéns, Felipe Luiz, a equipe. Tem alguma coisa no que vem, né? Papai de diferente, né? Eu acho que esse vice é um incentivo pra gente ganhar a nossa 5ª Libertadores ano que vem e a gente voltar lá de novo. Tem uma coisa, agora, a gente estava lá em 2019, a gente está toda hora em final de Libertadores, ganhando toda hora e tá aí hoje de novo no Mundial. E agora é isso aí, a cada 2, 3 anos a gente está lá. O Flamengo é um time mundial de uma vez por todas, o mundo inteiro tá vendo. E é isso aí, daqui a 1 ano, 2 anos... É o sul-americano, é o maior da Já Sul-Americana. a gente está lá de novo e a gente vai ganhar. É assim, concorda com eles também? Ela tinha um monte de coisa pra falar também. Enquanto tem time aí que chega uma vez em 100 anos, né? Talvez vai morrer o filho, o neto, não vai ver de novo. Aí daqui a 2, 3 anos tá lá de novo. Não tem problema não. Palmeiras não tem Mundial. Palmeiras não tem Mundial, não tem campeão, não tem Mundial, não rebaixado, não tem Mundial, o Palmeiras não tem Mundial. Esse é o sentimento do torcedor por aqui, William. Veja como essa rivalidade com o Palmeiras, né? Como a coisa ficou cada vez mais forte, né? Obrigado, viu, Roberto? Tá com uma coisa que ficou cada vez mais forte, que a provocação hoje é com o Palmeiras. É com o Palmeiras. Realmente um ano maravilhoso. Mas você ia falar sobre... a disputa entre a razão e a emoção. Tá. Que tanta gente detesta no futebol. O futebol é um negócio basicamente emocional. E é o mais importante, porque se o futebol parar de gerar emoções, ele nem tem muito por que desistir, só para quem joga se divertir mesmo, né? E eu concordo com tudo que disseram Eugênio e Pedro. A temporada é épica, o Flamengo ganhou o tetracampeonato da Libertadores, o Flamengo ganhou o campeonato mais difícil do ano, que é o Campeonato Brasileiro, ou seja, ele ganhou o maior campeonato que o time brasileiro disputa, sim, que é a Libertadores, e conquistou o inédito para os brasileiros tetracampeonato. Repito, ganhou o campeonato mais difícil. Pequenas ações. Fez o mais difícil, que era levar a decisão para os pênaltis. Pois é. Aí óbvio, não há motivo para olhar a temporada de maneira diferente de uma temporada espetacular. E até chegar aos pênaltis foi espetacular. Porque o PSG ele tem alternado com o Bayern de Munique, para mim, o melhor futebol do mundo. Ele foi com sobras o melhor futebol do mundo até a final da Champions. Eu fui na final. Você sabe disso. Foi a única goleada. Eu fui na final. Não, é assim. Não, porque eu vou te falar. Eu fui na final. Vou te falar. Poucas vezes. O Birner é um parisiense. Quem nos assiste aqui no YouTube não está acostumado, o Birner é um cidadão. Eu fui convidado. Você é um cidadão parisiense, isso não acredita. Parisiense e rosarino. O Birner vai a Paris da mesma frequência que eu vou a Santos. Eu também queria, eu vou ao Rio. Ele vai a Paris. Tá bom, então. Quem dera, mas vamos lá. O Willian tem pouco a Santos. 17 vezes por ano. Tire 21 dias de férias o ano inteiro. Botou tudo. Vamos lá. Faz o chororô das férias, ele não perde um. Vamos lá. Ainda mais que tudo é freestyle, ele vai fazer um. E aquilo não foi um jogo de futebol. Aquilo foi um recital de futebol contra o Inter de Milão. Eu desafio alguém a pegar um jogo grande de Liga dos Campeões, decisivo, e me disser qual jogo foi melhor em anos do que aquele do Paris Saint-Germain contra a Inter. E é esse Paris Saint-Germain. Então bota essa. Quanto foi contra a Inter? 5. 5-0. 5. A maior goleada da história das finais da Champions. E hoje quanto foi? 1-1. Não venceu. Não é a melhor. Não ganhou do Botafogo. Não é o melhor momento. Ou seja, o Paris Saint-Germain no Campeonato Carioca teria problemas, hein? Tem que ver o Vasco e o Fluminense. Não é o melhor momento do PSG. Não importa. O time se mobilizou. É óbvio, o Dembélé não está em plena forma, o Doué não está jogando o mesmo futebol que estava jogando naquele momento, mas junto com o Bayern de Munique, eles formam a dupla dos melhores times do mundo. Hoje o Bayern é melhor que o PSG, joga mais futebol que o PSG, só que o PSG ganhou com todos os méritos, uma trajetória dificílima, torcida fanática.
É um time histórico. E o Flamengo conseguiu empatar com esse time. O menos difícil era ganhar os pênaltis. Não estou falando que é fácil. O menos difícil era ganhar nos pênaltis. Então, repito, o ano de festa, histórico, épico, mas hoje eu entendo o flamenguista mais emocional, mais emotivo, se ele tiver com aquela coisa... Cara, fizemos mais difícil. Não era para perder nos pênaltis assim. Mas é do jogo, faz parte, o Flamengo está de parabéns. E ele tem que, eu acho que ele tem que sentir isso. Eu acho que o flamenguista, ele não tem que sair com raiva do Saúl, do Pedro, do Léo Pereira, do Luiz Araújo. Acho que não é isso, até porque o Saúl... E a gente percebeu isso nas palavras ali dos torcedores entrevistados ali pela Roberta. E foram os cobradores certos. O Felipe acertou os cobradores. Eu estava pensando, é meio até contraditório. A gente entra, a Roberta chama lá com a Roberta para sentir exatamente o que o torcedor está pensando. Ele entra provocando, cantando. Daqui a pouco tem a Mel. Mas é isso, eu acho que tem uma coisa, não tem uma raiva... Um choro, não é pra ter. Tem, não é pra ter. Cara, o que o Flamengo fez hoje, William, é bom frisar. A gente foi forjado num futebol, ali o Eugênio, o Birner, eu sou mais novo que ele, mas era uma coisa de que a vitória do São Paulo 92, 93, ela já era muito grande pelo Foram que incríveis. já era futebol. Foram incríveis. O que se vive em final de década de 90, início dos anos 2000, a gente foi ensinado a observar um jogo em que a distância era muito maior que um oceano, era muito maior que um oceano de distância. Cara, o que a gente vê hoje de competição no Mundial de Clubes no meio do ano, do Botafogo, do próprio Palmeiras, do Fluminense muito, do Flamengo de certa forma contra o Chelsea, essa final vai começando a deixar de ser aquela coisa só pontual. A gente pode falar de jogo contra o Dortmund, jogo contra o Inter de Milão do Fluminense, jogo do Flamengo contra o Chelsea, jogo do Botafogo contra o PSG, jogo do Flamengo contra o PSG. Então, assim, essa distância, ela está se encurtando e eu não acho que seja apenas por dinheiro. A gente fala também, quando a gente vai falar da história desse jogo daqui a algum tempo, a gente vai precisar falar do segundo tempo do Felipe Luiz. O que ele faz? O que o PSG é superior no momento que tem a bola? O que o Flamengo tenta fazer no momento sem a bola do primeiro tempo? O que o Flamengo faz no segundo tempo? Como é que o Flamengo leva para a prorrogação? Então, em algum momento vai acontecer uma vitória, seja nos pênaltis, prorrogação, tempo normal, que a gente vai sentar aqui e talvez fique mais fácil de explicar qual foi o processo para chegar naquela vitória. E por que o Flamengo, por que o Paris vai comemorar muito hoje? Pelo que o Luiz Henrique falou na entrevista antes do jogo, pelo que o Luiz Henrique talvez fale daqui a pouco, entendeu? A FIFA já está lá agora dando troféu de melhor em campo para o goleiro do Contando PSG. como se fosse uma temporada, é o 6º título do time na temporada, Exatamente. cara, é uma loucura. Então, assim, o Flamengo... É um timaço. E o número de jogos que o Flamengo teve para ter que chegar... E para isso, o Pedro... Então, assim, só para tentar te passar, que a coisa está encurtando. Então, e a tem mais tendência... essa jornada, sabe? Que, nossa, é interessante isso. Primeiro, assim, está encurtando, vai continuar havendo, por algum tempo, uma distância econômica, Sim. que quando você coloca um contra o outro em campo, você vai ver que O Vitinha vai estar lá, o Dembélé vai estar lá, o Fábio Ruiz vai estar lá, o Pátio vai estar lá. Tem jogadores Legal. que vão se impor tecnicamente e às vezes fisicamente, porque são melhores jogadores. O Flamengo tem um grande time, indiscutivelmente, são jogadores muito técnicos, o melhor da América do Sul, ganhou a Libertadores, mas não consegue ainda ter um time, talvez consiga um dia, o Flamengo faz muito dinheiro, que chegue perto do nível individual dos jogadores do PSG. No coletivo, ele conseguiu empatar o jogo. Sim. O que vai encurtar mais isso é um maior intercâmbio entre esses clubes. Nesse cenário, é importante a Copa do Mundo de clubes. Porque acontece só de 4 em 4 anos, é verdade. Só que nesse torneio você tem a possibilidade de jogar mais vezes contra esses clubes. Porque essa situação anual que você vai jogar uma partida é insuficiente para você entender e para você, primeiro, psicologicamente estar mais preparado para isso. Encarar com maior naturalidade um jogo como esse. É fundamental. O Flamengo entrou claramente no jogo de hoje, no aspecto psicológico, tenso, mais tenso que o PSG. E ele foi, e para mim aquele gol logo no início, dado pelo Rossi, que depois a bola, se viu que a bola saiu e acabou sendo anulado, é uma prova disso. O gol que nasce de um passe errado do Arrascaeta para trás, o Rossi toma a decisão errada de sair para buscar uma bola que ia ser escanteio e jogar essa bola para a entrada da área, sendo que ele estava fora do gol. Sim, sim. Que deixasse pelo menos ir para escanteio, pelo menos eu vou proteger o meu gol. Isso é nervosismo. Com o tempo o Flamengo foi assentando. Então o intercâmbio e assim, a gente lamentavelmente não vai ter tantas possibilidades de encontro entre esses clubes anualmente, mas esse ano a gente teve algumas. Então o Flamengo jogou com o Chelsea, o Flamengo jogou com o Bayern de Munique, ele sente menos o jogo de hoje. Meu Bia tá chamando, hein?
Pode esperar? Eu discordo só uma coisa radicalmente de você, vou explicar por que na volta. Boa. É ótimo que Fica aí. Melbia, fique aí porque daqui a pouco tem Vitor Birner discordando de Eugênio Leal. Mas agora... Não deu. O Flamengo lutou, batalhou, chegou a levar a decisão da Copa Intercontinental para os pênaltis, mas não conseguiu ser campeão mundial pela segunda vez. Nesta quarta-feira, no estádio Hamad Bin Ali, no Catar, os rubro-negros empataram com o PSG por 1-1 no tempo regulamentar. Mas, na hora de cobrar suas penalidades, viu brilhar a estrela do até então desconhecido Sanofi, goleiro reserva que pegou incríveis 4 penalidades para dar o primeiro título mundial para os franceses. Saul, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo desperdiçaram as cobranças. Com bola rolando, Kvaratskhelia e Jorginho marcaram os gols. O Flamengo esteve muito perto de conquistar o título da Copa Intercontinental, mas agora soma o seu segundo vice-campeonato, de forma amarga. Após levantar a taça em 1981, na geração de Zico, Júnior, Leandro e companhia, o rubro-negro também tinha sido derrotado na decisão para o Liverpool em 2019. Em mundiais, coleciona uma queda na semifinal para o Al-Ahly em 2022. Novamente disputando uma decisão, foi superado pelo Paris Saint-Germain nas penalidades. Chega a ser curioso que o gol do Flamengo no tempo regulamentar tenha sido de pênalti, com Jorginho. Mas, quando a disputa foi para as penalidades, o rubro-negro foi mal demais. Das 5 cobranças, 4 foram desperdiçadas, com Saul, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo. De la Cruz foi o único que converteu a sua penalidade. Quem também terá dor de cabeça ao dormir será o goleiro Rossi. O goleiro do Flamengo foi o centro das atenções por cometer 2 falhas graves, ambos no tempo regulamentar. Na primeira, ao tentar salvar uma bola que sairia pela linha de fundo, deixou o gol aberto e viu Fabian Ruiz marcar. Foi salvo pelo VAR, que assinalou o escanteio no lance. Depois, após cruzamento de Dué, tentou afastar e ajeitou a bola para Kvaratskhelia marcar.